Beleza, vamos começar, viu? Qualquer coisa aí, vamos perguntando, tá? Bom, vou começar aqui só com uma revisão do que foi visto na última aula em relação aos dois conceitos, certo? Os conceitos que nós já estudamos aqui. Temos o seguinte, ó. Na aula passada nós vimos o conceito de mediana, né? Então, nós vimos o seguinte da mediana. Você tem um triângulo ABC aqui, tá? Aí você calcula um ponto médio, M, de BC, liga o vértice ao ponto médio, então essa linha vermelha aqui é o que a gente chama de mediana, tá bom? Então, mediana de um triângulo é o quê? É o segmento de reta que une o vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a ele. Então, essa linha vermelha está ligando o vértice ao ponto médio, tá? O ponto M aqui, que divide BC em duas partes iguais. Então, está ligando esse ponto, esse vértice, esse ponto, então esse segmento recebe o nome de mediana, tá? Como o triângulo aqui ele possui três vértices, e três lados, né? Nós teremos aqui três medianas. E vimos também o seguinte, que essas três medianas, tá? Essa aqui em relação a C, em relação ao A e em relação ao B, elas vão se encontrar aqui no meio. Aí você usa a letrinha G para identificar esse ponto e dá um nome para esse ponto G aqui, tá? Aí você vai chamar esse ponto G de baricentro do triângulo. Então, essa foi a primeira parte da aula passada. Você tem ponto médio, liga ponto médio, mediano. Ponto médio, liga ponto médio, mediano. Ponto médio, liga ponto médio, mediana. Se encontram aqui, nesse ponto que você usa a letra G para identificar, tá bom? E dá um nome para esse ponto, é chamado baricentro, tá? E nós vimos também que é um centro de equilíbrio desse triângulo aqui, ok? Além disso aqui, nós vimos um outro conceito, que foi o conceito de bissetriz, tá bom? Então, nós vimos o seguinte, o que é a bissetriz de um triângulo? Você pega lá o ângulo do triângulo, tá bom? Divide esse ângulo em duas partes iguais e traça uma linha. Então, essa linha que divide esse ângulo em duas partes iguais, aí você dá o nome de bissetriz. Então, essa linha aqui, ó, AD, é a bissetriz do ângulo A, tá bom? Como o triângulo possui três ângulos também, nós teremos três bissetrizes. Então, tem uma bissetriz para o ângulo A, uma bissetriz para o ângulo C e uma bissetriz para o ângulo B. Então, esse segmento que está dividindo o ângulo ao meio, você chama de bissetriz, tá? E as três bissetrizes também se encontram aqui no centro, ó, tá? Não necessariamente no centro do triângulo, tá? Dentro do triângulo elas se encontram, tá bom? E você vai dar um nome para esse ponto de encontro. Aí você vai chamar de incentro do triângulo, tá? Então, o que é um incentro? O incentro é o encontro das bissetrizes, que são segmentos que dividem o ângulo ao meio. Então, eu peguei um ângulo e dividi em duas partes, eu tenho uma bissetriz. Se encontram nesse ponto. Qual o nome desse ponto? Incentro. E depois vocês vão ver que esse centro é o centro de uma circunferência que vai ficar dentro do triângulo. Então, até aqui foi da aula passada. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Ok? Estão me ouvindo bem, né, gente? Eu troquei o microfone aqui, tá? Aí é o seguinte, para a aula de hoje, vamos seguir com o que, tá bom? Nós já vimos essa parte aqui de mediana, encontro das medianas lá, tá bom? Bissetriz, encontro das bissetrizes. Agora veremos o que é a mediatriz e o encontro das mediatrizes, tá bom? Serão três também, certo? Então, primeiro você vai entender o que é a mediatriz de um segmento e depois, olhando para o triângulo, tá? Eu vou traçar as mediatrizes. Qual nome eu vou dar ao encontro dessas três mediatrizes quando se trata do triângulo, tá bom? Qualquer pergunta, você vai interrompendo aí. Então, vou aqui para o GeoGebra. Primeiro, nós vamos discutir o que é a mediatriz de um segmento, tá? Eu pego um segmento, que é um pedacinho de linha, um pedaço da reta, tá? E divido ao meio. Então, eu peguei esse segmento aqui, ó. Deixa eu colocar as letrinhas aqui para ficar melhor. Então, eu peguei esse segmento aqui, segmento QR, dividi ao meio. Então, eu tenho esse ponto aqui que está em preto ao meio, o ponto S, tá bom?
Então, a primeira coisa que você vai fazer para traçar a mediatriz do segmento vai ser o quê? Pegar o segmento, dividir ao meio. Em cima desse ponto, você traça uma linha que forme um ângulo de 90 graus. Então, observa, eu vou pegar em cima desse ponto aqui, ó, traçar uma linha, de modo que essa linha, com a linha de baixo, forme um ângulo de 90 graus. Quando você faz isso aqui, ó, formou um ângulo de 90 graus, essa linha que forma um ângulo de 90 graus é a chamada mediatriz do segmento. Então, voltando aqui, tá? O que é a mediatriz de um segmento? Eu pego o segmento, divido ao meio, tá? Marco o ponto central aqui, marco o ponto médio. Em cima desse ponto médio, eu traço uma outra linha formando um ângulo de 90 graus. Quando eu traço essa outra linha formando um ângulo de 90 graus, eu chamo essa linha aqui, ó, que forma um ângulo de 90 graus com a linha de baixo, de mediatriz desse segmento. Vou desenhar um outro segmento aqui para você. Vou pegar, não importa a posição que o segmento ele é desenhado, que ele está. Divide ele ao meio. Pronto, aqui está o ponto médio do segmento. Em cima desse ponto médio, você traça uma outra linha que seja perpendicular, ou seja, que forme um ângulo de 90 graus com a linha que você acabou de traçar. Quando você faz isso, ó, formando um ângulo de 90 graus, essa linha que você traçou aqui, que você desenhou, de modo que o ângulo entre as duas seja de 90 graus, é chamado de mediatriz do segmento. Entendeu a ideia de mediatriz de um segmento? Novamente, vou fazer para você aqui. Ó. Deixa eu apagar esses aqui e fazer novamente a mesma ideia de mediatriz nossa. Então, para ter a mediatriz, eu preciso de quê? Preciso de um segmento, dividir esse segmento ao meio, dividir ao meio, e em cima desse ponto que eu marquei aqui, ó, esse ponto está dividindo o segmento em duas partes iguais. Em cima dele, eu venho e traço uma outra linha que forme um ângulo de 90 graus com a linha de baixo. Quando eu faço isso, tá? Quando eu traço uma linha que forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus com a linha de baixo, essa linha que eu acabei de traçar aqui é chamada de mediatriz de um segmento. Dúvida no que é a mediatriz de um segmento? É uma linha que passa pelo ponto médio e forma com o segmento um ângulo de 90 graus. Aí é chamado de mediatriz, tá bom? Não é qualquer linha. Se eu traçar uma linha assim, ó, não é uma mediatriz. Primeiro, porque não está passando no meio. Segundo, porque o ângulo aqui não é de 90 graus, tá bom? Então, a nossa ideia de mediatriz é o quê? Passar no meio, do ponto médio, e com esse ponto médio, passando em cima desse ponto médio aqui, os dois segmentos, tá? Formam um ângulo de 90 graus. Quando acontecer isso, aí você vai chamar de mediatriz de segmento. É a mesma coisa, tá? Que eu acabei de fazer. Então, eu vou fazer a mesma coisa com esse primeiro lado, com esse segundo lado e com esse terceiro lado. Vou fazer a mesma coisa com. Vou colocar os pontos aqui para ficar melhor para identificar os lados. Fazer a mesma coisa como, ó. Então, eu tenho aqui esse lado que é, tá bom? Então, eu quero traçar a mediatriz desse lado. Eu vou fazer o quê? Vou pegar, marcar o ponto médio. Quando eu marquei o ponto médio aqui, eu vou lá e traço uma linha que forme com esse lado aqui, que é R, o ângulo de 90 graus. Quando eu faço isso, pronto. Eu acabei de traçar aqui a mediatriz desse segmento aqui. Isso aparece o ângulo aqui. Pronto. Então, ó, passou pelo ponto médio, formou o ângulo de 90 graus, mediatriz. Vou fazer a mesma coisa com esse lado de cima, com o lado RS. Vou pegar aqui, ó, marcar o ponto médio, marquei o ponto médio. Aqui, ó, passando pelo ponto médio, eu tenho que traçar uma outra linha, de modo que forme um ângulo de 90 graus. Então, passei essa outra linha, vou verificar se tem um ângulo de 90 graus. Pronto, então, acabei de traçar a segunda mediatriz do triângulo. Vou traçar a terceira mediatriz aqui. Só mexer um pouquinho aqui para ficar melhor. Aí, assim, ó, ponto médio do lado, marquei, tá bom? Em cima desse ponto médio, eu vou traçar uma outra linha agora, diferente dessa QS aqui, tá bom? Porque essa está sendo o lado do triângulo. Então, em cima aqui, eu vou traçar uma outra linha de modo que forme um ângulo reto. Então, eu venho aqui,
Em cima do ponto que eu acabei de marcar, traço essa outra linha, e essa outra linha tem que formar o ângulo reto com esse lado do triângulo. Então, formou o ângulo reto aqui. Não importa a posição, tá? Porque vão ser 4 ângulos retos de 90 graus. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu tracei em cima de cada lado uma linha, de modo que essa linha passou no ponto médio, formou um ângulo de 90 graus. Passou no ponto médio, formou um ângulo de 90 graus. Passou no ponto médio, formou um ângulo de 90 graus. Quando isso acontece, eu chamo essas linhas aqui que estão em preto de mediatriz. Alguma pergunta aqui? Eu vou mexer com o triângulo para o ponto de encontro ficar dentro do triângulo. Depois nós veremos o ponto de encontro fora. Então, essas linhas aqui, ó, que eu tracei, passando no ponto médio, formando um ângulo reto, são chamadas de mediatrizes. E elas se encontram aqui no meio do triângulo, tá? No meio, assim, dentro do triângulo. Qual é a pergunta até aqui? E agora você vai dar o nome a esse ponto de encontro, tá? Então, lá na bissetriz, você chamava de incentro. Aqui na mediatriz, você chama de circuncentro, tá bom? Então, o que é o circuncentro? Circuncentro é o encontro das mediatrizes agora. Então, esse ponto aqui do meio é o chamado circuncentro, tá bom? Então, esse ponto aqui que está com a letra W, ó, é chamado de circuncentro desse triângulo. O que é o circuncentro? O encontro agora das mediatrizes, tá ok? Perguntas aqui? Ficou clara a explicação, gente? Falem aí alguma coisa, se sim ou se não. Pra mim, ficou. Ok, então, ó, o que eu fiz para construir, né? Eu peguei aqui, ponto médio, uma reta com ângulo de 90 graus. Ponto médio é uma reta com ângulo de 90 graus. Ponto médio, uma reta com ângulo de 90 graus. Quando eu tracei essas linhas, elas se encontraram aqui. Esse ponto de encontro das três, eu vou chamar de circuncentro, tá bom? Aí, se você lembrar lá, a questão da aplicação, né? A aplicação é o seguinte, lá no baricentro é o ponto de equilíbrio. No incentro é uma circunferência que fica dentro. No circuncentro, que é esse caso aqui, esse caso é o circuncentro, é a circunferência que fica por fora do triângulo, ó. Tá vendo? Então, é o centro do círculo que fica por fora do triângulo aqui. Quando eu tenho um encontro das mediatrizes e eu faço a construção de um círculo, o triângulo fica dentro do círculo. Os vértices ficam, ó, na borda da circunferência aqui, tá bom? Então, essa é uma das funções aqui do circuncentro, tá? Ok? Quem é o circuncentro? É o encontro das mediatrizes. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta até agora? Então, tá bom. Aqui pra gente, então, ó, o conceito é esse. Não tem muito o que falar, não, tá? Se você voltar, mediana, ponto médio de lado, mas ligando o vértice. Encontro das medianas, vale sempre. Bissetriz divide ângulo ao meio. Encontro das bissetrizes em centro. Encontro das bissetrizes. Mediatriz divide um segmento ao meio e traça uma linha reta em cima dele, passando pelo ponto médio, né? Passando pelo ponto médio, você desenha uma linha que forma um ângulo de 90 graus. Aí você tem a mediatriz de segmento. Encontro das mediatrizes já passa a ser circuncentro. Ok? Circuncentro, encontro das mediatrizes. Como é que eu traço mediatriz? Você tem que ter segmento, pega o segmento, divide ao meio, e em cima desse ponto aqui você traça uma outra linha formando um ângulo de 90 graus. Então, a Professor, ideia de mediatriz é isso. Diz aí, Cauã. você tem alguma tabela falando cada encontro? Tipo assim, igual nesse último, Cauã, é bem mediatriz também. provável que o seu livro didático tenha, porque do ano passado tem uma tabelinha, então o seu livro do 8º ano vai ter isso, viu? Se Tá, você tiver com ele fácil aí, você pode dar uma olhadinha na parte de geometria, vai ter toda essa parte que nós estamos estudando, viu? Eu só não vou seguir o livro Oi. porque, como não estão todos os alunos aqui, não tem como a gente seguir. Mas no seu livro tem esse resuminho todo lá, tá bom? tá. Então, vamos seguindo agora para a parte das alturas aqui. Que já foram, ó, mediana, encontro das medianas, bissetriz, encontro das bissetrizes,
mediatriz, encontro das mediatrizes. Então, aqui tem nome. Mediatriz, circuncentro. Depois você dá uma olhada no significado da palavra, porque circuncentro dá a ideia de que é por fora, tá? Circunscrito, por fora. Bissetriz é em centro, então é inscrita, é por dentro. Então, é a ideia que a circunferência aqui está dentro do triângulo, o triângulo está por fora aqui, tá? E aqui não, aqui a circunferência está por fora e o triângulo está por dentro. Tá bom, Débora? Mas depois vocês vêm com mais calma. E agora vamos para o nosso último tópico em relação a essas linhas, tá? Que você traça ou em cima de lado de triângulo ou dividindo o ângulo, tá bom? Então, vamos para o nosso último tópico aqui, que é o quê? A altura e o encontro das alturas, certo? Bom, a altura você já faz mais ou menos ideia do que é. Só que eu fiz uma ilustração aqui antes, só para ajudar a gente a entender o que é exatamente essa altura do triângulo, porque eu vou aqui traçar 3 alturas, tá? Agora, observa, eu fiz essa ilustração aqui pelo seguinte, a altura, nós sabemos que tem que formar com a base o ângulo de 90 graus. Então, para ser a altura, tem que formar com a base o ângulo de 90 graus. Aí eu desenhei aqui, ó, eu criei aqui 4 segmentos que com a base formam um ângulo de 90 graus. Só que eu fiz isso para que você, caso ainda esteja com dúvida, perceba aqui e identifique quem é a altura, tá bom? Porque não basta só o ângulo de 90 graus, não, para ser a altura do triângulo. Observa, todos esses aqui estão formando um ângulo de 90 graus. Agora, esse aqui em vermelho, apesar de formar um ângulo de 90 graus, não é a altura. Mas por que não é a altura? Porque aonde está o vértice do triângulo? Está aqui, ó. Está o vértice. Esse ponto aqui não está ligando o vértice à base. Então, ele não pode ser a altura, tá? Novamente aqui, ó. Está formando um ângulo de 90 graus? Tá. Mas aqui é o vértice do triângulo? Não, o vértice está aqui. Então, esse segmento também não é a altura do triângulo, tá bom? Esse aqui em azul, ó. Aqui está o vértice do segmento. O vértice do triângulo está lá em cima. Então, esse aqui também não é a altura do triângulo, apesar de formar o ângulo de 90 graus. Ou seja, tá? Para que eu tenha a altura de um triângulo, além de ter o ângulo de 90 graus aqui, tem que ligar o vértice a essa base. Liga o vértice a essa base e forma um ângulo de 90. Aí eu tenho a altura, tá certo? Então, eu vou tirar esse aqui, ó. Por quê? Porque ele tem um ângulo de 90 graus, mas não liga o vértice à base. Então, eu vou tirar, tá bom? Vou tirar esse verde porque tem um ângulo de 90 graus, mas não liga o vértice à base. Então, eu vou tirar ele também, tá bom? Esse aqui, novamente, tem um ângulo de 90 graus, mas não liga o vértice à base. Então, eu vou tirar ele também. Então, só sobra para a gente aqui esse segmento em preto aqui, tá? Para ser a altura do triângulo. Ou seja, a altura do triângulo aqui, além de formar o ângulo de 90 graus, tá certo? Esse ângulo de 90 graus não importa onde ele venha aparecer aqui, não. Então, além de formar o ângulo de 90 graus com a base, ele liga o vértice a esse ponto aqui, que forma o ângulo de 90 graus com a base. Então, observa, para ser a altura, não basta só o ângulo de 90 graus aqui embaixo, não. Ó. Tem que ligar o vértice oposto. Se a base está aqui, você olha onde está o vértice oposto. Tá? O vértice oposto está aqui em cima. Então, esse segmento que liga esse vértice a essa base, formando o ângulo de 90 graus, é a altura desse triângulo. Tá? Porém, o triângulo possui 3 vértices, 3 lados aqui, tá? 3 bases. Então, eu terei aqui 3 alturas. Eu vou traçar essas 3 alturas aqui, tá bom? Como é que eu faço isso? Ó, ligo o vértice à base, formando um ângulo de 90 graus. Ligo o vértice à base, formando um ângulo de 90 graus. Vou mexer aqui, para que a altura fique dentro do triângulo. Pronto. O que pode acontecer da altura estar fora, não tem problema não. E lá no caso da mediatriz, eu até
passei sem mostrar que a mediatriz, o encontro das mediatrizes lá, também pode estar fora ou dentro do triângulo, tá? Então, observa, aqui é o encontro das alturas. Tudo isso aqui forma um ângulo de 90 graus com a base. 90 graus, aqui também 90 graus. Aqui que não está querendo aparecer. Espera aí. Então, tudo isso aqui forma um ângulo de 90 graus com a base. Teria que formar aqui. Formar um ângulo de 90 graus aqui embaixo. Pronto. Então, aqui, ó. Todas as três alturas partem do vértice oposto, formam um ângulo de 90 graus com a base. Parte do vértice oposto, forma um ângulo de 90 graus com a base. Parte do vértice oposto, forma um ângulo de 90 graus com a base. Tá bom? Então, quando eu faço isso, quando eu traço uma linha no triângulo que com a base forma um ângulo de 90 graus, tá certo? Aí eu tenho uma altura. Quando eu traço essa linha que parte do vértice, forma um ângulo de 90 graus com a base, aí eu tenho uma altura. E aqui as três alturas se encontraram nesse ponto. E esse ponto também recebe o nome, tá? Então, no caso do triângulo, esse ponto de encontro é o ortocentro do triângulo, tá certo? Então, quem é o ponto de encontro das alturas? É o ortocentro, ok? Então, quando eu traçar as três alturas aqui, elas vão se encontrar. Se encontra onde? No ortocentro do triângulo, ok? Agora, se eu mexer com esse triângulo aqui, ó, pode acontecer desse ortocentro ele ficar fora do encontro das alturas, tá bom? Pode acontecer isso, ó, tá? Não vai ter problema não, tá bom? O encontro das alturas, ó. Pode acontecer fora ou pode acontecer dentro do triângulo. Só você aumentar aqui que vai aparecer a outra linha. Pronto. Então, aqui, ó, o encontro das alturas, esse ponto aqui que você tem que acompanhar. Pode acontecer um encontro das alturas, que é o ortocentro dentro do triângulo, ou pode acontecer o encontro das alturas fora do triângulo. Aí não vai ter problema nenhum. Vai acontecer fora aqui, ó, quando esse ângulo aqui, ó, acontecer ser um ângulo obtuso, tá bom? Aí esse encontro das alturas vai para fora. Quando forem ângulos agudos, tá? Nós teremos o encontro das alturas dentro do triângulo. Então, o ortocentro vai estar dentro do triângulo. Alguma pergunta aqui? Nenhuma? Entenderam esses dois conceitos? Gente, falem se sim ou se não. Sim. Sim. Alguém aí quer perguntar alguma coisa? Não? Professor, tem como só você repetir o nome do ponto para me anotar? Ok. Então, ó, esse ponto, esse último, né? Esse último, nós temos que o encontro das alturas de um triângulo é o ortocentro, viu? Então, o ortocentro é o encontro das alturas de um triângulo, ortocentro. Pensando no resumo que o Cauã falou até agora, né? Nós estudamos, ó, mediana e o encontro das medianas, lembra lá, baricentro, né? Bissetriz, encontro das bissetrizes em centro. Mediatriz, que foi de hoje, encontro das mediatrizes, tá? Encontro das mediatrizes é o circuncentro, encontro das mediatrizes no circuncentro. E agora o ortocentro, que é o encontro das alturas, é o ortocentro do triângulo. Então, são os conceitos que vocês, enquanto oitavo, têm uma certa obrigação de saber aí, tá? Mediana, encontro das medianas, baricentro. Bissetriz, encontro das bissetrizes, incentro. Mediatriz, encontro das mediatrizes, circuncentro.
e o ortocentro é o encontro das alturas, ok? E se pensar também no que tem que saber em relação à construção de cada um, né? Como foi construído cada conceito destes aí, ó. Como foi construído a mediana, como foi construído a bissetriz, a mediatriz e as alturas. Deixa eu ver aqui para a gente finalizar essa parte desses conceitos. Então, no caso da mediana, lá nós começamos com um triângulo, lembra? Pegamos o ponto médio também e ligamos o vértice ao ponto médio. Quando ligou o vértice ao ponto médio, mediana, ok? Aí, no caso da bissetriz, deixa eu colocar aqui de uma cor diferente, ó. Essa primeira foi a mediana, tá bom? Aqui foi a mediana, essa primeira aqui. Ok? Aí, bissetriz. Bissetriz, você precisou do ângulo, tá bom? Peguei o ângulo aqui. Quando eu peguei esse ângulo aqui, dividi ele ao meio, tá bom? Peguei esse ângulo, dividi ao meio. Aí, liguei aqui, tá bom? Ao lado oposto, né? Aí eu tenho uma bissetriz. Por que bissetriz? Porque está dividindo o ângulo em duas partes iguais. Então, aqui já é bissetriz. Vamos colocar de uma cor diferente aqui. Aqui já é bissetriz, ó. Tá? Aí, hoje, nós pegamos o lado, marcamos o ponto médio também. Só que em cima desse lado aqui, nós construímos um segmento perpendicular, quer dizer o quê? Formando o ângulo de 90 graus. Esse segmento aqui, que formou o ângulo de 90 graus, tá? Na aula de hoje, já passou a ser a mediatriz do segmento. Passou a ser mediatriz isso aqui, ó. Mediatriz do segmento, tá bom? E na aula de hoje também, quando eu pego a partir de um vértice, traço um segmento que é perpendicular à base, ou seja, quando eu pego a partir de um vértice, traço essa linha que forma o ângulo de 90 graus com o lado oposto aqui, tem que formar um ângulo de 90 graus aqui, ó. Esse aqui ainda não serve, vamos colocar aqui. Forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Essa linha que eu tracei, a partir do vértice oposto, formando um ângulo de 90 graus, para a gente já passa a ser a altura do triângulo. Então, aqui eu já tenho a altura do triângulo. Altura. Então, aqui estão os três conceitos que nós estudamos, tá? Essa linha aqui em preto, eu peguei o ponto médio, liguei, então é mediana, tá? Dividi o ângulo em duas partes iguais. Então, essa linha em vermelho aqui, que divide esse ângulo em duas partes iguais, passa a ser bissetriz. Marquei o ponto médio, tracei uma linha perpendicular a ele, formando um ângulo de 90 graus. Então, essa linha que está aqui em verde, em relação a esse lado aqui, ó, a esse lado AB aqui, essa linha em verde é chamada de mediatriz desse segmento AB, ok? A partir do vértice oposto, tracei a linha em azul, formou o ângulo de 90 graus com o AB. Então, formou o ângulo de 90 graus. Está partindo do vértice, é a altura desse triângulo, no nosso caso, ABC aqui, ok? Aí, você entendeu agora o conceito de cada uma. Quando você traça as três, aí você vem para aqueles nomes lá que você deve usar, né? Baricentro, se for o encontro dessas aqui, que são as medianas, tá bom? Incentro, se for o encontro das bissetrizes, tá certo? Circuncentro, se for o encontro das mediatrizes, e ortocentro, se for o encontro das alturas.